minha saudação, muito especialmente aqueles irmãos que aqui estão, que não pude cumprimentá-los pessoalmente, desejando que as bênçãos preciosas do nosso Deus, Pai, Criador, do seu Santíssimo Espírito, e as bênçãos de Jesus estejam com todos, bem como também as bênçãos da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, de nossa Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, Irmão Aldo, o grande profeta de Deus. Irmãos, e aqui nós estamos muito contentes, muito alegres pela oportunidade que o nosso Deus está nos concedendo, irmãos. Desejo boas-vindas também aos nossos visitantes, ficamos muito alegres e contentes com a sua presença, com a sua participação na nossa santa reunião de oração. Igualmente também aos nossos internautas e espectadores que estão nos acompanhando no seu lar ou no seu trabalho, fazendo da nossa reunião a extensão do reino dos céus, e do seu lar também, fazendo do seu lar ou do local onde está conectado a extensão da nossa reunião e do reino dos céus. Aí esteja, prezados internautas, o anjinho enviado pelo nosso Deus, os anjos enviados pelo nosso Deus para abençoar aquela família, aquela pessoa, aquele apostólico que está participando com muito amor, fé e devoção da nossa santa reunião de oração. Irmãos, uma reunião muito especial, dedicada ao nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também, meus prezados, uma reunião dedicada à oração, pois teremos a oportunidade de, no momento próprio, podermos assim juntos, unidos aos santos dos céus, fazermos as nossas preces. Que todos saibam assim aproveitar esses momentos alegres, felizes e solenes que iremos passar na companhia de santos e anjos da glória celestial que conosco estão. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos e irmãs, nossos visitantes e também os nossos internautas. E agora nós vamos iniciar a nossa reunião pedindo a gentileza daqueles que puderem, que fiquem em pé, e cantaremos Igreja Forte, o primeiro hino do nosso inário. Em sentido de oração, vamos consagrar a nossa reunião. Glorioso Deus, Santíssimo e Soberano Pai Celestial, rendemos-te nossos louvores, adorações e gratidões ao Senhor Deus, por esta oportunidade tão belíssima que o Senhor Deus
está nos concedendo de nesta noite aqui nos reunirmos na tua santa igreja, no teu santuário, para te adorar, para te servir, para receber bênçãos preciosas, ó Pai, e passarmos momentos de muita paz, de alegria e de bênçãos preciosas. Por isso, ó Pai, nós estamos muito contentes por este privilégio que o Senhor Deus está nos concedendo de aqui estarmos e expressamos nosso louvor, gratidão e exaltação a Ti e ao Teu Santíssimo Espírito. Adoramos também a Jesus, Teu amado Filho, nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e santa Avó Rosa e também o nosso santo profeta, irmão Aldo, e suplicamos Tuas santas bênçãos, ó Pai, para a nossa santa reunião, que o Senhor Deus envie do alto céus, santos e anjos, para que estarem conosco, participando desta reunião, trazendo as bênçãos que o Senhor Deus quer nos dar nesta oportunidade, ó Pai. Pedimos ao Senhor também que através desses santos poderosos, o Senhor dirija a nossa reunião do início ao término, para que tudo possamos fazer de acordo com Tua santa vontade, ungindo o trabalho do púlpito, ungindo também o trabalho da música e abençoando grandemente os membros, frequentadores, também os nossos internautas, ó Pai, para aquele momento muito especial, que é o momento da oração. Pedimos que naquela hora sublime, o Senhor Deus aproxime seu trono de glória da nossa reunião, para assim o Senhor Deus e os seus santos ouvirem as nossas preces e naquilo que for de justiça e de Tua santa vontade, o Senhor Deus possa assim conceder-nos para a nossa alegria e felicidade e para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, lembrando também de muitas reuniões que estão se realizando nesta noite, que a graça, a bênção do Senhor, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó e do Santo Profeta, irmão Aldo, esteja com todo o nosso povo. E para a nossa reunião que estamos iniciando, só temos a agradecer a Ti, por esses momentos tão sublimes, tão alegres e felizes, que iremos passar junto a Ti e a muitos santos da glória celestial. E assim sendo, em seu santíssimo nome, em nome desses santos gloriosos, declaramos consagrada e iniciada a nossa santa reunião de oração. Amém. Cantaremos número 82 do nosso inário, Ó Espírito Santo.
Hoje eu sou tão feliz.
despontar de um novo dia. Surge o sol com pálida luz e vem surgindo e os seus raios clareando, e a terra com seu fulgor iluminando. Segue o dia seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus Criador. Cada dia que se passa cresce mais sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares, em muitas almas, e como o sol, os seus caminhos iluminando. O sol
que se passa cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. E como o sol, os seus caminhos iluminando. Santa Rosa, Rainha dos céus, adoramos-te com muita alegria. Nossa vida em tuas mãos entregamos, todo nosso amor. Ah, Senhora, dedicamos a ti, ó Santa Vó Rosa, nós veneramos. Reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste. E
iniciaste teu ministério com amor, nasceste para ser o Consolador, havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és Consolador. Milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso louvor.
só pedir que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende, e logo estende a tua santa mão. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Borrosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, nos esqueces também um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união, e nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim.
gratidão ao santo profeta e santo irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, nossos internautas, uma alegria muito grande estar com os nossos irmãos aqui nesta oportunidade, compartilhando essas mensagens dos céus, esses hinos tão lindos que calam profundo no nosso coração. Eu quero agradecer aos nossos irmãos coristas, músicos e regentes pelas belíssimas apresentações da nossa santa reunião. Meus prezados, nesse momento de nossa reunião, nós iremos assim passar para a parte da mensagem que está neste boletim, para daqui a pouquinho fazer bem preparados, fazermos as nossas orações com muita fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, no nosso Deus, em Jesus e na Virgem Maria. Irmãos, para que eles nos ajudem a vencer as pelejas da vida. Meus prezados, temos para nossa meditação, nesta oportunidade, uma mensagem do nosso profeta Santo Irmão Aldo, publicada em boletim de maio de 2013. E esta mensagem tem o título 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. No dia 10 de junho, celebramos uma data de grande significado para os fiéis apostólicos. O aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e o marco da fundação da Igreja Apostólica, que neste ano completa 72 anos de existência. A Santa Avó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas e, durante toda a sua vida, preservou o amor sincero a Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo e à Virgem Maria Santíssima. Sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir uma relevante missão para o reino dos céus. Pois Jesus lhe confiaria o encargo de restaurar a sua igreja apostólica na terra. Assim, tudo pôde ser realizado. Deus Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Por meio da Santa Avó Rosa, o nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus e restaurou o seu povo na terra, conforme prometeu e São João registrou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aos 60 anos de idade, Jesus se manifestou à Santa Avó Rosa, de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica, de acordo com a vontade e determinação do Pai. Já naquela época,
ela dirigia a igreja e o seu povo com sabedoria divina. A igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo Santo Espírito e por Jesus. Também, por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles ao Divino Mestre e pelo trabalho em favor da obra de Deus na terra. Por determinação de Jesus, a data de fundação passou a ser comemorada em 10 de junho, o mesmo dia do nascimento da Santa Rosa, visto que a igreja nasceu com ela e através dela veio dos céus, para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido. Durante 16 anos, a Santa Rosa serviu a Jesus nesta igreja. Muitas vezes foi arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre, sendo levada à presença de Deus e recebendo sua bênção, junto ao trono. Noutras ocasiões, estava na companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou em seu preparo para que chegasse a ser o Espírito Consolador. Também foi conduzida por Jesus junto aos santos apóstolos, que se admiravam de sua sabedoria e vivacidade. Conheceu diversas regiões no reino dos céus e aprendeu a disciplina e a ordem que lá existem, aplicando-as na igreja como princípio de boa conduta e moral elevada. A Santa Rosa foi tão fiel que Jesus lhe concedeu participação completa em todos os seus dons. Curar, perdoar, salvar, revelar, profetizar, além dos dons da onisciência e onipresença. Jesus a coroou como consolador de sua promessa, o Espírito da verdade, conforme revelado a São João. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Jesus também a usou para preparar o seu sucessor, o nosso santo irmão Aldo, garantindo a vitória e estabilidade da Igreja Apostólica. No tempo determinado, Jesus levou a Santa Rosa aos céus, onde foi recebida como grande vencedora, coroada como Espírito Consolador e Rainha dos céus, ao lado da Mãe Virgem Maria Santíssima. Cumpriu-se nela a palavra de Jesus. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Hoje,
a Santa Avó Rosa, junto com nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, dirigem teocraticamente esta igreja, sob a direção do Pai. Por isso, a igreja tem sido vitoriosa nesses 72 anos de existência, contando também com o dom e o poder do profeta e pastor de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. A igreja, assim, consolidou-se o galardão dos santos profetas do passado, que hoje colaboram no amparo do povo de Deus, conforme está escrito no Apocalipse. E foi dado o galardão aos santos e profetas. A Igreja Apostólica tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, cumprindo-se a profecia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são santos de Deus Pai e grandes vencedores. Cumpriram fielmente sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus, transmitindo-nos a responsabilidade de levar adiante a Igreja Apostólica, para que a cada dia seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes de coração, prosseguindo sempre avante até o dia em que Deus Pai determinar o fim de sua jornada na terra ou até o momento da grande vitória final do seu povo. E então se cumprirá a promessa de Jesus, levar aos céus um povo santo e obediente aos ensinos transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Neste 10 de junho, regozijemo-nos com o povo do Consolador, celebrando esta data memorável que une a vida e missão da Santa Avó Rosa com a vitória da Igreja Apostólica. Parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Pois bem, meus prezados irmãos, irmãs, nossos espectadores, internautas, que mensagem especial, podemos dizer assim, do nosso profeta, Irmão Aldo, mostrando detalhadamente como o Pai e Jesus puderam assim ter novamente o seu povo organizado aqui na terra. Irmãos, e nesse próximo 10 de junho, nós iremos comemorar 72 anos da existência do reino dos céus aqui na terra. Também comemoramos o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, que nasceu a 10 de junho, irmãos, juntamente com o aniversário da Igreja Apostólica, porque a Igreja restaurada por Jesus, a Igreja Apostólica restaurada por Jesus, nasceu com ela,
nasceu dos planos do nosso Deus Pai Criador para salvar, para dar continuidade, dar sequência ao ministério terreno de Jesus. Foi para isso que veio o Consolador, irmãos. Foi para isso que surgiu esta igreja apostólica, para preparar um povo santo para Deus, para dar prosseguimento à obra iniciada por Jesus e pelos santos apóstolos. Por isso que nós comemoramos 10 de junho, o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e também a fundação desta igreja, ou a restauração do reino dos céus, ou a existência novamente do reino dos céus aqui nesta terra, irmãos. Mas nossos irmãos, espectadores, já se perguntaram por que todos os anos falamos sobre o 10 de junho? Contamos, recordamos a história da nossa Santa Igreja, a maneira como Jesus preparou a Santa Avó Rosa, a maneira como Jesus iniciou o preparo dela, irmãos. Os irmãos já se perguntaram para si mesmos por que todos os anos, nós falamos do 10 de junho, recordando a história da Igreja Apostólica, irmãos? É porque foi e é um marco importante na história dos povos de Deus, do povo de Deus. Pois, como lhes disse na abertura desta mensagem, é a continuidade, esta igreja é a continuidade do ministério de Jesus, do ministério dos santos apóstolos. Então, é um marco importante na obra de salvação. 10 de junho, nascimento da Santa Avó Rosa, aniversário da Igreja Apostólica, irmãos. Também, nós assim fazemos, irmãos, todos os anos, recordando fatos importantes da obra da igreja, para que toda a igreja, todos nós que já estamos há algum tempo na igreja apostólica, como apostólicos da Santa Avó Rosa, possamos assim recordar esses fatos marcantes na obra de Deus aqui na terra e possamos assim, irmãos, aumentar a nossa fé na Santa Avó Rosa, nesta igreja, no poder que aqui está, através do Consolador e do Santo Profeta, Irmão Alto. Também nós assim fazemos, irmãos, porque a igreja apostólica, ela, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, irmãos, tem novos convertidos, que não conhecem, irmãos, a história da nossa igreja, que não conhecem a maneira como Jesus iniciou a sua segunda vinda. Por isso que se faz necessário, irmãos, todos os anos, a gente falar sobre a data de 10 de junho, por causa dos novos convertidos. E também, irmãos, para que a chama do verdadeiro amor para com uma igreja, para com a Santa Avó Rosa, para com o Santo Irmão Aldo, para com Jesus, para que esta chama, irmãos, continue acesa, irmãos, e nós possamos desfraldar a bandeira branca, né,
que a Santa Avó Rosa disse. Esta igreja surgiu para vencer, irmãos, e vencedores serão todos aqueles que ficarem fiéis a ela. Assim como foi, irmãos, no tempo do profeta Moisés, o nosso Deus, no tempo em que Moisés estava, por ordem do Pai Celestial, estava dirigindo o povo de Israel no deserto, o nosso Deus orientou o santo profeta para que relembrasse os fatos marcantes que havia marcado a saída do povo de Israel lá do Egito, das garras do faraó. E esse dia que é comemorado até hoje, irmãos, o dia da libertação, irmãos. O povo de Moisés comemorava o dia da libertação, irmãos, com a Páscoa. Era no dia da Páscoa, imolando um cordeiro, comendo pães asmos, irmãos, e reunido em família, irmãos. Então foi orientação do nosso Deus para o santo profeta Moisés que comemorasse o dia em que eles comemorassem todos os anos o dia em que aquele povo havia se libertado do jugo do faraó, para que as novas gerações, irmãos, pudessem tomar conhecimento, irmãos, e a igreja, o povo organizado, pudesse chegar ao seu destino, ao rumo certo. Na igreja apostólica, irmãos, tudo se repete, não é diferente. Por isso que nós, irmãos, todos os anos relembramos alguns fatos importantes da história da nossa Santa Igreja no dia 10 de junho, porque a Igreja Apostólica e a Santa Avó Rosa são duas vidas que se uniram, irmãos, para que a glória de Deus se manifestasse em toda a sua intensidade. Pois vejam que nesta mensagem aqui tem um trecho aqui que diz, irmãos, que esta igreja Jesus lhe concedeu para quem? Para Santa Avó Rosa, toda a participação, concedeu participação completa em todos os seus dons. E aqui explica, dom de curar, de salvar, de santificar, irmãos, e de revelar, profetizar, dons da onisciência e da onipresença, meus queridos irmãos. Então nós passamos, irmãos, a anunciar uma santa nova, poderosa. E Deus nosso Pai passou, Deus Pai e Jesus, eles passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo, através de quem, irmãos? Através da Santa Avó Rosa. A pessoa dotada de dons, de virtudes, predestinada para ser o Espírito Consolador, irmãos, da promessa de Jesus, pois quando a Santa Avó Rosa começou a existir nesta terra, o nosso Deus, que tem uma missão de criar espíritos, irmãos, essa missão ele exerce até hoje. Quando ele foi criar o espírito da Santa Avó Rosa, irmãos, ele colocou naquele espírito, naquele corpinho, virtudes especiais, na esperança, na expectativa de que ela chegasse a merecer o glorioso galardão de Espírito Consolador. Em outras palavras, podemos dizer que a esperança dos céus estava então voltada para aquela menina recém-nascida, que nascia no dia 10 de junho, irmãos. Pois os planos de Deus Pai, irmãos, iria se concluir, consumar com o ministério desta santa
de grande poder, irmãos. Por isso que esta igreja, irmãos, surgiu dos planos traçados por Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus. Igreja apostólica surgiu dos planos traçados por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo do Pai. Quer dizer, irmãos, estava tudo assim planejado, tudo projetado, para que a obra de Deus pudesse, irmãos, dar continuidade, ser continuada, dizendo melhor, através da sua serva Rosa, irmãos. E ela nasceu, cresceu, viveu uma parte da sua vida na opulência, na riqueza, outra parte também na mais extrema pobreza, mas sempre guardou, irmãos, o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor a Maria Santíssima, e sempre foi fiel e muito honrada nesta terra. E quando já estava com seus 60 anos de idade, irmãos, Jesus se manifestou a ela. Ela participando de uma reunião, ainda na tenda, irmãos, e o irmão bispo, a irmã Odete, que estavam organizando aquele trabalho, tenda para a salvação e cura divina, e a Santa Avó Rosa, em uma daquelas reuniões realizada pelo irmão bispo, ela estava participando, predestinada para ser o consolador, irmãos, com qualidades nobres do Espírito Santo do Pai, a obra da igreja sendo iniciada ali, um pequeno movimento religioso sendo iniciado, e foi, irmãos, por providência divina, que a Santa Avó Rosa estava participando daquela reunião. E quando ela chegou no seu lar, seus lábios pronunciaram as seguintes palavras: meu Jesus, de hoje em diante eu moro para o mundo e vivo só para ti. Irmãos, como o coral cantou, né? A Santa Avó Rosa se entregou plenamente nas mãos do nosso Deus, Pai Criador. O coro cantou, acho que no terceiro hino, corajosa, aliás, aqui, serva poderosa, ela se entregou nas mãos de Jesus. Com essa singela oração: meu Jesus, de hoje em diante eu moro para o mundo e vivo só para ti. Então o Pai tomou a iniciativa de enviar o seu amado Filho Jesus a esta terra, para se revelar a Santa Avó Rosa, e para preparar a ela para ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e orientou para que ela passasse a compor a direção da igreja juntamente com o bispo e a irmã Odete, irmãos, e as revelações de Jesus aqui nesta mensagem fala, né, irmãos, que a providência que Jesus tomou foi para trocar o nome da igreja. Antes era tenda pró-salvação e cura divina, tenda de Deus pró-salvação e cura divina, e depois que a Santa Avó Rosa, que Jesus revelou-se a Santa Avó Rosa, e que foi formada a direção da igreja, Jesus orientou que fosse colocado o nome de Igreja Apostólica em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles ao Divino Mestre e pelo trabalho em favor, trabalho árduo, né, irmãos, que eles realizaram em favor da obra de Deus na terra. E Jesus determinou que o aniversário, a data de fundação da igreja, fosse em 10 de junho, fosse comemorado no mesmo dia em que nasceu nossa querida e santa Avó Rosa. Irmãos, e o seu preparo demorou 16 anos, preparo dela para ser o Consolador, mas mais para preparar a igreja da época, os apostólicos da época, né, irmãos? Dar as bases doutrinárias,
da nossa fé, da fé nos santos, da fé em Maria Santíssima, da vida eterna, irmãos, também da disciplina, da maneira de nos portar, de nos vestir, irmãos, de se apresentar, tudo isso, irmãos, Jesus, orientando a Santa Avó Rosa, foi implantando na obra da igreja, transformando aquele movimento religioso, irmãos, em igreja do reino dos céus. Tem até um hino do nosso inário, o número 13, esta igreja nasceu dos céus. Irmãos, foi nessa época que surgiu esse hino, quando a Santa Avó Rosa estava realizando, cumprindo a primeira parte do seu ministério. Foi por muitas vezes levada à presença dos santos apóstolos, toda semana era levada ao reino dos céus, diante do nosso Deus, no trono do Criador, para receber a bênção, os ensinamentos, e trazia do reino dos céus as revelações, importantíssima para a obra da igreja. Irmãos, então nós somos dirigidos teocraticamente pelo nosso Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo santo profeta irmão Aldo. E quando a igreja já estava preparada, ela já era reconhecida, irmãos, muito amada pelo nosso Deus, Pai Criador, por Jesus, por Maria Santíssima, pelos santos apóstolos, irmãos, e era considerada rainha dos céus. Quer dizer, o Pai já tinha certeza de que ela iria ser uma santa vencedora, uma santa de grande poder. Então já era considerada rainha dos céus, pelos apóstolos, pelos anjos e santos, porque no reino dos céus, irmãos, existe uma união tão perfeita, que quando o Pai determina alguma coisa para ser feito, todos os santos dizem amém. Eles não ficam questionando o porquê disso, o porquê daquilo, mas os santos dizem amém, concordando com aquilo que o nosso Pai está determinando. Assim deve ser na igreja também, irmãos. Não ficar questionando sobre isso, sobre aquilo do outro, o porquê disso, o porquê daquilo. Meus queridos irmãos, esta igreja é o reino dos céus. A missão da igreja é preparar um povo santo para Deus. Aliás, é a chave de todo o evangelho, irmãos, preparar um povo santo para Deus, nosso Pai. Então, a Santa Avó Rosa, como eu estava lhes dizendo, foi preparada por Jesus para ser o Consolador. E na terra também, os fiéis, naqueles 16 anos, os fiéis também, irmãos, já reconhecia a Santa Avó Rosa como rainha dos céus. Não era assim anunciada ela como o Espírito Consolador da promessa de Jesus, porque ainda não era o tempo determinado pelo nosso Deus Pai, pois quem revelou que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, a grande bênção, foi o nosso profeta, santo e querido irmão Aldo. Mas a Santa Avó Rosa, pelos seus dons, pelas suas virtudes, pelo seu poder, irmãos, e pelos seus sábios conselhos, já era também reconhecida, tanto nos céus quanto na terra, como rainha dos céus, irmãos. E quando chegou o momento dela exercer o seu ministério somente em espírito, ela transferiu os seus dons para o nosso querido irmão Aldo. Tanto é que um dos boletins, o irmão Aldo disse, ela me constituiu seu legítimo sucessor e representante do Espírito Consolador. Irmãos, um dos boletins saiu há poucos dias atrás, irmãos, ele revelando revelações do profeta, que a Santa Avó Rosa era a grande bênção, que era o Espírito Consolador, irmãos, e que ele tinha recebido a missão de suceder ela no governo da igreja com os mesmos dons, com as mesmas virtudes, com o mesmo poder, irmãos. Por isso esta igreja, com a Santa Avó Rosa no reino dos céus, irmãos, e com o irmão Aldo,
como seu legítimo representante e sucessor, continuou sendo dirigida pelos céus, irmãos. E a segunda vinda de Jesus, que iniciou-se quando Jesus revelou-se a ela e transformou esta igreja em igreja do reino dos céus, irmãos, nós passamos a anunciar que a segunda vinda de Jesus iniciou-se com o preparo dela e o preparo da igreja, irmãos. E quando o irmão Aldo assumiu a direção da igreja como representante do Altíssimo, irmãos, e a Santa Avó Rosa nos céus, como Jesus prometeu que o Consolador, quando se manifestasse, convenceria o mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Meus queridos irmãos, quando ela subiu aos céus, que foi anunciada como a grande bênção, como o Espírito Consolador, através das revelações do profeta Santo Irmão Aldo, o crescimento da nossa Santa Igreja foi exponencial em número de adeptos, em número de congregações, em número de programas, a hora milagrosa, irmãos, porque a Santa Avó Rosa nos céus, convencendo a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. E assim, irmãos, como está neste boletim, irmãos, assim consolidou-se o galardão dos profetas do passado. Pastor do céu, mas o que é isso? Com a Santa Avó Rosa, com ela coroada nos céus, com a formação da igreja, cumpriu-se uma promessa de Jesus aos seus discípulos, aos profetas, ao seu povo. Está lá no Apocalipse, né, irmãos? No livro do Apocalipse, que chegaria um tempo que Jesus chamou de regeneração, da restauração de todas as coisas, que ele faria nova todas as coisas e daria galardão aos seus servos, aos profetas, irmãos. O tempo em que a igreja estivesse assim, cumprindo a sua missão, o tempo em que o Consolador estivesse assim, realizando o seu ministério para salvar, para curar, para assim conceder alívio, paz e saúde para muitos irmãos. E isso, irmãos, esta promessa se cumpriu nesta igreja, porque quando a Santa Avó Rosa foi coroada, o Espírito Consolador, irmãos, e o irmão Aldo deu início ao seu ministério, irmãos, a igreja alcançou um grande poder, irmãos, um poder muito grande. Os dons que ela exercia, dom de curar, de salvar, de libertar, de revelar, da onisciência, da onipresença. E podemos afirmar, meus queridos irmãos e irmãs, que esta igreja alcançou um grau de santidade. Os fiéis, né, irmãos, alcançaram um grau de santidade, de consagração muito grande. Chegando ao ponto do irmão Aldo dizer: minha igreja está preparada para seguir em frente, irmãos. E a missão da Santa Avó Rosa, qual que é, irmãos? A missão de salvar almas preciosas para o reino dos céus, irmãos. E aí está dizendo: quando tudo estiver preparado, então se cumprirá a promessa de Jesus, irmãos. Promessa de Jesus, está aqui no boletim, viu? Está nesta mensagem aqui. Então se cumprirá a promessa de Jesus, levar aos céus um povo santo e obediente aos ensinos transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu lhes digo que isso é a chave. Esta promessa é a chave de todo o Evangelho. Foi para isso, irmãos, para que essa promessa se cumprisse, que veio os apóstolos do passado, que veio Jesus, que veio Maria Santíssima, que veio os santos profetas, os santos apóstolos, que veio esta igreja, que veio a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, foi para dar cumprimento a esta palavra de Jesus nosso Senhor. Então se cumprirá a promessa de Jesus, levar aos céus um povo santo, obediente aos ensinos transmitidos pela Santa Avó Rosa
e pelo santo profeta, irmão Aldo. E a igreja apostólica, irmãos, com a Santa Vó Rosa, com os santos trabalhando em nosso favor, irmãos, participando das nossas reuniões, nos livrando de perigos e males, de situações adversas nesta terra, irmãos, a igreja apostólica tem um poder muito grande. A Santa Vó Rosa tem um poder muito grande, pois os dons da Santa Vó Rosa não foram dados sob medida para ela. Jesus não deu os seus dons para a Santa Vó Rosa sob medida, mas ele deu todo o poder. Ele disse: assim como é-me dado todo o poder nos céus e na terra, eu também concederei desse poder ao Consolador. E ainda disse mais, que o Consolador faria obras maiores nesta terra, irmãos, que é preparar um povo zeloso, grande, numeroso, milhares e milhares, podemos dizer milhões e milhões de almas salvas, redimidas pelo ministério da Santa Vó Rosa e do santo profeta, irmão Aldo. Irmãos, mas, por tanto poder que a igreja apostólica tem através do Consolador, por tantas bênçãos que temos recebido, irmãos, e também pela consagração, pela santidade, pelo o amor que nós temos, irmãos, e já alcançamos um elevado grau de santidade e consagração, mas ainda está faltando, meus prezados, uma coisa. A igreja apostólica precisa, para que a sua obra seja completa. Prestem bem atenção nisso que vou lhes falar. Para que a obra da nossa igreja seja completa. Pois como existe, já veio o Consolador, veio o profeta irmão Aldo, um poder muito grande que está conosco, promessas que se cumpriram, irmãos. Mas para que a obra da igreja seja completa nesta terra e possa se cumprir o que está nesta mensagem aqui, levar aos céus um povo santo e obediente. Lembramos também do apóstolo São Paulo, né, que disse: um povo santo, zeloso e de boas obras, irmãos. Então, para que isso aconteça, ainda está faltando uma coisa. A igreja precisa realizar uma obra perfeita de caridade, irmãos, porque temos o Consolador, temos poder muito grande conosco, temos os santos trabalhando em nosso favor, irmãos, e para que possamos realizar uma obra perfeita de caridade, para podermos assim dar alegria à Santa Vó Rosa, irmãos, ao nosso Senhor Jesus, ao irmão Aldo, ao nosso Deus e a todos os santos irmãos, de concluir esta obra divina, irmãos, como nós precisamos fazer uma perfeita obra de caridade, agora, no mês de janeiro desse ano, foi lançada uma campanha de ampliação da Casa de Apoio de Barretos. Irmãos, nós sabemos que lá tem o Hospital do Câncer, e pessoas de muitas localidades desse país para se tratar lá, e precisam de um apoio naqueles momentos difíceis. Então a igreja apostólica está estendendo a mão, e já temos uma casa de apoio, mas está pequena, irmãos, está com superlotação, precisamos ampliar aquela casa de apoio. Então, muita união, irmãos, participar dessa campanha, que tem até o Pix específico, né, barretos@igrejaapostolica.org, irmãos, e também quem quiser participar, se não for através do Pix, pode participar na igreja, nos envelopes, né, de oferta especial, colocando campanha
de Barretos, irmãos, vamos fazer com que esta obra realize uma obra perfeita de caridade, pois é muito importante o que está sendo realizado lá em Barretos, irmãos, para dar um apoio moral, um apoio espiritual. E quantas almas podemos salvar? Porque os que estão lá, já apesar da casa ser pequena, mas os que já estão lá, irmãos, muitos não são apostólicos. Não é somente para os apostólicos, mas é para todos aqueles que a igreja puder, que aquela casa de apoio puder assim atender, irmãos. Então, nesse 10 de junho, a alegria da Santa Avó Rosa, irmãos, é a nossa união para ver concluído os planos do nosso Deus. E a igreja assim possa então realizar uma obra perfeita de caridade, e possamos assim, quando for da vontade do nosso Deus Pai Celestial, apresentar, né, irmão? Santo Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, possa apresentar ao nosso Deus uma igreja fiel, uma igreja pura, santa, uma igreja consagrada, dedicada. Então, irmãos, nesses 72 anos da existência do Reino dos Céus, nesse aniversário da Santa Avó Rosa, uma oferta especial para a obra da igreja, com muito amor, com muita união, participando dessa campanha que lhes falei, lá de Barretos, né, irmãos, de ampliação da casa de Barretos. E eu leio, meus prezados, para finalizar a nossa reunião aqui. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes. E humildes de coração, prosseguindo sempre avante, até o dia em que Deus Pai determinar o fim da sua jornada aqui na terra, ou até o momento da grande vitória final do seu povo. Então se cumprirá a promessa de Jesus, levar aos céus um povo santo e obediente aos ensinos transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Nesse 10 de junho, regozijemo-nos como povo do Consolador, celebrando esta data memorável, que une a vida e a missão da Santa Avó Rosa com a vitória da Igreja Apostólica. Parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. E muitos podem estar se perguntando, ou a reflexão, né, irmãos? O que eu posso fazer de melhor para a minha Santa Avó Rosa, para o meu primaz, para a minha igreja? Ser consagrado, ser fiel, ser dedicado, servir melhor no ministério. É isso, ser mais unidos. É isso que estes santos esperam de nós. E eu digo que é o melhor presente que nós podemos oferecer à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a esta Santa Igreja Apostólica, e também ao nosso Deus Pai Celestial, nesses 72 anos da restauração do Reino dos Céus, que iremos comemorar no dia 10 de junho. Amém. E agora nós vamos passar para os procedimentos da oração, irmãos. É o momento mais especial da nossa reunião, porque é o momento em que o trono do Pai vai se aproximar da nossa reunião, irmãos. E para que a igreja, os irmãos, também os nossos internautas, façam uma oração com muita fé, eu quero lembrar de um hino que os nossos irmãos coralistas cantam, quando há um trecho daquele hino que diz assim: se esta vida te amargura, se tu passa por dificuldades, se tu está com uma situação complicada nesta terra, não desanime. Aquele hino diz: lembre-se daquilo que Jesus passou, do seu sofrimento na cruz, e ele venceu, irmãos. E aquela mensagem que o coral canta, diz assim, ó, vença, conclui assim, dizendo, vença pelo poder da oração, irmãos. Então é o que nós vamos fazer agora,
daqui a pouquinho. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. Vencer pelo poder da oração. Cantaremos 84 do nosso inário, ó Espírito Santificador. Ó Espírito Irmãos, temos a oportunidade de fazermos as nossas preces. Coloque seus problemas nas mãos destes santos de Deus, para que eles nos ajudem a vencer, irmãos. Peça a sabedoria do nosso Deus, peça muito amor, fé, sabedoria, muita dedicação, muita coragem, para assim servir o Santo Consolador, e glorifique a todo o reino dos céus por esta oportunidade que nós estamos tendo, irmãos, de aqui estarmos. Assim oremos com muita fé. Amém. Cantaremos 86 do nosso inário com fé e amor. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Quero agradecer, em primeiro lugar, né, irmãos, nossa gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, também à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria e a todos os santos dos céus que aqui estão conosco, irmãos. E em nome deles eu quero agradecer a presença de todos, a participação, agradecer nossos internautas, nossos visitantes. Nós temos reuniões na sede da nossa Santa Igreja, aqui, às quintas, sábados e domingos, com início às 19 horas,
e venham mais vezes participar conosco. O meu muito obrigado também aos nossos internautas e espectadores, e até uma outra oportunidade, quando a Santa Avó Rosa assim nos permitir. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso querido Pai Celestial, rendemos-te nosso louvor, nossa veneração e gratidão pela oportunidade que foi concedida a nós. Nesta oportunidade, ó Pai, de aqui estarmos participando desta reunião, nos preparando um pouquinho mais, tomando conhecimento da tua obra, dos teus planos de salvação. Que alegria, Pai, meditar nesses ensinos tão preciosos, vindos dos céus através de Jesus, da Santa Avó Rosa e do santo profeta, irmão Aldo. Nossa veneração e adoração também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o santo profeta, irmão Aldo. E elevo o meu pensamento a ti, ó querida e Santa Avó Rosa, pois há poucos minutos atrás, tua Santa Igreja, unida numa só fé, num só coração, juntamente com os internautas, cada um de nós, fizemos as nossas preces para ti, Santa Avó, para que a Senhora presente diante do Pai Criador, e naquilo que for da tua santa vontade, da vontade do nosso Deus, o Pai, que a Senhora sim possa sim atender para a nossa alegria, para a nossa felicidade, Santa Avó, e para que possamos também aumentar cada vez mais a nossa fé e nos consagrarmos e nos santificarmos cada dia mais e nos aproximarmos mais e mais do Criador. Solucione os problemas da vida de cada um, abençoe os casais, as famílias, as criancinhas, os de mais idade, abençoe a nossa direção, os conselheiros, abençoe o ministério apostólico e toda a nossa Santa Igreja, Santa Avó Rosa. E lembro também destas pessoas que têm seus nomes aqui, nessa caixinha de pedidos de oração. Vó Rosa, a Senhora sabe, conhece o coração, a dificuldade, os problemas, as lutas que estão passando. Santa Avó, às vezes internados, baixados em hospitais, casas de saúde, ou até em suas próprias casas. Outros, Santa Avó Rosa, às vezes trilhando caminhos tão difíceis, como dos vícios, das drogas, das entorpecentes. Querida Mãe Celeste, tem misericórdia de todos esses que têm seus nomes aqui, nesta caixinha de pedidos de oração, Santa Avó. Envie os santos e anjos para levar a sua bênção e a bênção do primaz do nosso Deus para todos eles, Santa Avó. Também os nossos internautas, muitos fizeram suas orações, Santa Avó, atenda as orações, os clamores também que eles fizeram nesta oportunidade, Vó Rosa. E agora nós vamos nos dirigir para os nossos lares, Santa Mãe, que a Senhora, que os anjinhos pequeninos, protetores, que vieram na companhia de cada um, Vó Rosa, possa assim retornar juntamente conosco, ao nosso lado, ao lado de cada um, Santa Avó, livrando-nos de todos os perigos e males, e que esses anjinhos também repousem no nosso quarto, dando-nos uma feliz noite de repouso e descanso, um feliz dia amanhã, e no próximo sábado aqui estejam reunidos nesse santuário para te adorar, te servir e receber bênçãos preciosas. Amados irmãos e irmãs, visitantes e internautas, recebam nesta hora as bênçãos que lhes dão o nosso Deus, seu Santíssimo Espírito, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o santo profeta irmão Aldo. E por todas as bênçãos concedidas a nós nesta oportunidade, por mais esta reunião, a nossa eterna gratidão, hoje e sempre. Amém.